Dia 40. Gênesis capítulo 42. Jacó ficou sabendo que no Egito havia mantimento, então disse aos seus filhos: Vocês acham que adianta ficar olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem mantimento para que continuemos vivos e não morramos. Então desceram 10 irmãos de José para comprar cereal no Egito. Jacó não permitiu que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, dizendo: É melhor que ele fique, pois poderia acontecer algum mal a ele. Os filhos de Israel foram comprar mantimentos com outras pessoas, porque havia fome na terra de Canaã. José era governador do Egito. Era ele quem vendia a todos os que precisavam. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram com o rosto no chão diante dele. José logo reconheceu seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia e lhes perguntou, de forma áspera: De onde vocês vêm? Eles responderam: Da terra de Canaã, viemos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Então, José lembrou-se dos sonhos que tinha tido a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões e estão querendo descobrir os pontos fracos do Egito. Não, senhor, responderam eles. Estes seus servos vieram aqui comprar mantimentos. Somos todos filhos do mesmo pai. Somos homens honestos. Os seus servos não são espiões. Jesus insistiu: Nada disso. Vocês vieram conhecer os pontos fracos do país. Eles disseram: Seus servos eram 12 irmãos, todos filhos de um homem que mora em Canaã. O mais novo ficou em casa com o pai e o outro já não existe mais. José voltou a falar: É como já lhes disse, vocês são espiões. Ele prosseguiu: Há um jeito de provar o que dizem. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto não apresentarem aqui o seu irmão mais novo. Um de vocês deve trazê-lo e os demais ficarão detidos. Assim ficará provado se vocês disseram a verdade. Se não, juro pela vida do faraó que ficará provado que vocês são espiões. Em seguida, os colocou numa prisão por 3 dias. 3 dias depois, José voltou a falar com eles. Vou dar uma oportunidade a vocês para salvarem a vida, pois temo a Deus. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os outros vão levar os mantimentos para matar a fome dos seus familiares. Depois, tragam-me o irmão mais novo de vocês. Assim vocês provarão que estão dizendo a verdade e não serão mortos. Eles concordaram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por aquilo que fizemos ao nosso irmão. Vimos a sua aflição quando suplicava para que tivéssemos pena dele, mas não lhe demos ouvidos. Por isso estamos passando por esta angústia. Rúben respondeu: Eu não lhe disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora teremos de prestar contas do sangue dele. Eles, porém, não desconfiavam que José podia compreendê-los, porque ele falava por meio de um intérprete. José se retirou e começou a chorar, depois voltou para falar de novo com eles, e algemou Simeão diante deles. José deu ordens para que enchesse o cereal, os sacos, e mandou devolver o pagamento a cada um deles, colocando o dinheiro dentro dos sacos. Além disso, mandou preparar mantimentos para a viagem deles. E assim foi feito.
Eles puseram os sacos de cereais sobre os ombros dos jumentos e partiram. Quando estavam alojados num lugar para pernoitar, um deles foi dar de comer ao seu jumento. Ao abrir o saco, viu o dinheiro. Então disse ao irmão: devolveram meu dinheiro, encontrei-o na boca do saco. Todos ficaram assustados e cheios de medo. Disseram uns aos outros: o que Deus fez conosco? Quando chegarem à casa do seu pai Jacó, na terra de Canaã, cantaram ao pai tudo o que tinha acontecido, dizendo: o governador do Egito falou de forma áspera conosco e nos tratou como se fossem espiões. Mas nós dissemos: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos por parte de pai. Um não existe mais e o mais novo está com nosso pai na terra de Canaã. Mas aquele homem que governa aquela terra respondeu: só um modo de vocês provarem que são honestos. Um dos irmãos ficará detido aqui, os outros podem voltar para casa levando o mantimento para matar a fome das famílias de vocês. Depois, tragam-me o seu irmão mais novo, para que fique provado que vocês não são espiões, mas sim homens honestos. Então soltarei o seu irmão e vocês poderão negociar nesta terra. Ao esvaziarem os sacos de cereais, perceberam que em cada saco estava o dinheiro amarrado em um saquinho. Quando eles e o pai viram os saquinhos com dinheiro, ficaram com muito medo. Então disse-lhes seu pai, Jacó: vocês estão tirando os filhos de mim. José já não existe mais e Simeão não está aqui. E agora querem levar Benjamim. Quanto sofrimento! Então Rúben disse ao pai: pode matar os meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixe Benjamim aos meus cuidados e eu trarei de volta. Ele, porém, respondeu: meu filho não descerá com vocês. O seu irmão morreu e ele é o único que me resta. Se acontecer algum mal na viagem, vocês me matariam de tristeza. Marcos, capítulo 12. Depois Jesus começou a falar por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, construiu um tanque para espremer o suco de uva e uma torre para a vigia. Depois arrendou a propriedade a uns lavradores e saiu do seu país. No tempo da colheita, ele mandou um dos seus servos para receber a sua parte do fruto da vinha. Mas os lavradores o agarraram, o espancaram e o mandaram de volta com as mãos vazias. Então, o dono enviou outro servo, o qual foi espancado na cabeça e insultado. O próximo servo que ele mandou foi morto. Depois, outros foram espancados ou mortos. Ficou faltando apenas um para mandar, o seu filho amado. Finalmente, ele o mandou, pensando: meu filho, eles vão respeitar. Mas quando os lavradores o viram, disse entre si: ele vai ser o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo. Então a herança será nossa. Assim foi que eles o agarraram e mataram e jogaram o corpo fora da vinha. Que acham vocês que o dono da vinha fará quando souber o que aconteceu? Virá, matará todos os lavradores e dará a vinha a outros. Vocês não leram que as Escrituras dizem? A pedra que os construtores rejeitaram acabou se tornando a pedra mais importante da construção. Isso vem do Senhor e é uma coisa maravilhosa. Os líderes judaicos queriam prender Jesus, pois sabiam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Porém, tinha medo do povo
Então desistiram da ideia e foram embora. Mais tarde mandaram alguns fariseus e herodianos para falar com ele e tentar apanhá-lo em alguma coisa que dissesse. Eles se aproximaram e falaram: Mestre, nós sabemos que o Senhor é íntegro e diz a verdade, sem se importar com mais nada. O Senhor não se deixa influenciar pelas opiniões dos homens, mas ensina verdadeiramente os caminhos de Deus. Agora, diga-nos, está certo pagar impostos a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus respondeu à malícia deles e disse: Por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me uma moeda, e eu lhe direi. Quando eles puseram a moeda na mão, ele perguntou: De quem é esta figura e este título na moeda? Eles responderam: De César. Disse-lhes então Jesus: Deem a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Muitos se admiraram com sua resposta. Depois aproximaram-se os saduceus, homens que diziam não haver ressurreição. Esta foi a pergunta deles: Mestre, Moisés nos deu uma lei dizendo que, quando um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve casar-se com uma viúva e suscitar descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos e o mais velho casou-se e morreu, não deixando descendência. Assim o segundo irmão casou-se com a viúva, mas morreu logo também e não deixou filhos. Então o irmão seguinte casou-se com ela, morrendo sem deixar filhos, e assim por diante, até que todos morreram sem deixar filhos. No fim de tudo, a mulher morreu também. O que nós queremos saber é isto: na ressurreição, ela será esposa de quem, visto que foi esposa de todos eles? Jesus respondeu a eles: O seu problema é que vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como anjos no céu. Mas agora, se haverá ressurreição ou não, vocês nunca leram o livro de Moisés a respeito da sarça que queimava? Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é um Deus dos mortos, e sim dos vivos. Vocês estão cometendo um erro grave. Um dos mestres da lei, que estava ali, ouvindo o discurso, percebeu que Jesus tinha respondido bem. Então perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mais importante é este: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior do que estes. O mestre da lei respondeu: O Senhor falou uma palavra verdadeira ao dizer que há um único Deus. Eu sei que amar a Deus de todo o meu coração e de todo o meu entendimento e com todas as forças, e amar o próximo como a mim mesmo é mais importante do que oferecer toda espécie de sacrifícios e ofertas. Percebendo a compreensão deste homem, Jesus lhes disse: Você não está longe do reino de Deus. Depois disto, nenhum outro teve coragem de fazer-lhe pergunta alguma. Mais tarde, quando Jesus ensinava ao povo no templo,
fez a todos esta pergunta: por que os mestres da lei afirmam que Cristo é o filho de Davi? Pois o próprio Davi falou por intermédio do Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se em seu trono à minha direita. Eu derrotarei todos os seus inimigos e eles serão humilhados diante de você. Visto que Davi o chamou de seu Senhor, como é que ele pode ser o filho de Davi? A grande multidão o ouvia com grande interesse. Estas são algumas outras coisas que Jesus lhes ensinou nessa ocasião. Cuidado com os mestres da lei, porque eles gostam de usar as vestes especiais e ver todo mundo curvar-se diante deles quando andam pelas praças. Eles gostam de ocupar os melhores lugares nas sinagogas e nos banquetes. Entretanto, sem nenhuma vergonha, eles exploram as viúvas e tomam os seus bens e, para disfarçar, fingem-se de piedosos, fazendo longas orações em público. Por causa disso, o castigo deles será ainda maior. Então, Jesus passou para onde estavam os cofres de ofertas do templo. Sentou-se e ficou observando o povo colocar seu dinheiro. Alguns que eram ricos punham grandes quantias. Nisso veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas de cobre de pouco valor. Jesus chamou seus discípulos e disse: aquela viúva pobre deu mais do que todos aqueles ricos juntos, porque eles deram das sobras da sua riqueza, enquanto ela, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jó, capítulo 8. Então Bildade de Suá respondeu: até quando você vai continuar falando desse jeito, soprando palavras furiosas com um vento forte? Você acha que Deus torce a justiça? Será que Todo-Poderoso seria capaz de cometer uma injustiça e torcer o que é certo? Quando seus filhos pecaram contra ele, sofreram as consequências do seu pecado. Mas agora, se você procurar Deus e implorar ao Todo-Poderoso, se você for sincero e puro, ele não demorará em ajudá-lo e o restabelecerá num lugar justo e feliz. E você verá que eu tinha antes era pouco comparado com o que Deus lhe dará. Lembre-se do que aconteceu no passado às gerações anteriores, a seus antigos parentes, pois nascemos ontem e não sabemos nada. Os nossos dias na terra passam como uma sombra. Por isso, aprenda com os homens do passado. Eles lhe ensinarão com sabedoria essas grandes verdades. Da sua experiência, eles dirão: será que as varas podem crescer fora do brejo ou o junco viver sem água? Ainda verdes antes de serem colhidos, secam-se, antes mesmo que as ervas. Assim acontece com todo aquele que se esquece de Deus. Assim a esperança do ímpio desaparece. O homem sem Deus não tem segurança. Sua vida se sustenta numa teia de aranha muito frágil. Ele procura se apoiar em sua teia, mas ela cede. Agarra-se a ela, mas ela não suporta. No começo de sua vida, ele é como uma planta nova, bem regada ao brilho do sol, espalhado pelo jardim. Suas raízes se espalham por toda parte, entre os montes de pedras, e se agarram às rochas.
Mas, quando é arrancada, ninguém sente sua falta. Esse é o resto da sua vida, e surgem outras plantas para tomar o seu lugar. Uma coisa é certa: Deus não abandonará o homem justo e sincero, da mesma maneira que nunca ajudará o pecador rebelde. Ele ainda encherá sua vida de rios e colocará exclamações alegres nos seus lábios. Seus inimigos serão envergonhados e os perversos serão destruídos.